Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, bom dia. Que alegria, mais uma vez, pela graça e misericórdia de Deus, estamos reunidos para ouvir e refletir a palavra de Deus através das nossas redes sociais. Hoje, segunda-feira, 1º de agosto, 18ª semana do Tempo Comum. E hoje também fazemos memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor da Igreja e fundador. Afonso nasceu na Itália em 1696 e lá faleceu em 1787. Abandonou a carreira de advogado e se tornou presbítero, depois bispo. Dedicou-se aos pobres, distinguiu-se por suas profundas e atraentes pregações sobre o Redentor, considerado apóstolo do culto à Eucaristia e à Virgem Maria. Fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas. A seu exemplo, ponhamos nossos dons a serviço do Evangelho. Santo Afonso Maria de Ligório, ele tem uma oração muito bonita de comunhão espiritual. Quando nós não podemos comungar presencialmente, quando nós muitas vezes assistimos a missa pela TV ou através das lives, nós podemos comungar através dessa oração espiritual de Santo Afonso. E a palavra de Deus que nós vamos refletir hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os peixes e os deu aos seus discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, este evangelho é um evangelho muito bonito da multiplicação dos pães, onde Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixes, sacia a fome de mais de 5.000 pessoas e vem nos mostrar que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Jesus, depois da morte de João Batista, partiu para um lugar deserto de barco. Quando as multidões perceberam que Jesus tinha ido embora, saíram da cidade e seguiram a pé para encontrar Jesus. Quando Jesus vê aquela grande multidão ao seu redor, enche de compaixão e ali ele cura muitos doentes. Ao entardecer, os discípulos disseram a Jesus: já é tarde, já a noite já está adiantada. Despede as multidões para que possa ir aos povoados comprar comida. Jesus disse: eles não precisam ir embora. Dá-lhe vós mesmo de comer. Dá-lhe vós mesmo de comer. É um canto de comunhão muito bonito que nós temos na nossa igreja. Dá-lhe vós mesmo de comer. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, manda que todos se sentassem na grama, ergue os olhos para o céu
e ali ele pronuncia a bênção. E em seguida parte, dá aos seus discípulos para que todos comessem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, ainda encheram 12 cestos, e eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meu amado irmão e minha amada irmã, desde a época de Jesus, já existia a pobreza, como nos dias de hoje. Mas nós estamos passando por um tempo difícil, nesse tempo de pandemia, onde a extrema pobreza cresceu ainda mais. Quantas e quantas pessoas estão famintas, passando fome e com a geladeira vazia. Mesmo para quem está trabalhando, que tem um trabalho, que não perdeu o emprego, a situação não está fácil. Mas esse evangelho vem mostrar para mim e para você que muitas vezes nós até pensamos como aqueles discípulos pensaram naquele dia. Só temos 5 pães e 2 peixes, o que daria aquilo para uma grande multidão daquela? E muitas vezes nós pensamos a mesma coisa, que nós não conseguimos saciar a fome de tanta gente, mas um pouquinho meu, um pouquinho seu, ou do outro, lá na frente vai fazer a diferença. Talvez nós não podemos saciar a fome de 5.000 pessoas, mas de 3, de 4 ou de 5, isso é o que importa. Vamos lembrar daquela mulher do Evangelho, a mulher que ia ao templo e depositava apenas uma moedinha de prata, enquanto os outros depositavam grandes quantias. E Jesus fala: essa mulher depositou mais do que todos, porque ela depositou tudo aquilo que ela tinha. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, nós precisamos nos unir e partilhar, não importa a quantia. Nós estamos vivendo numa situação muito difícil, onde a gente vê todos os dias pessoas indo até as nossas comunidades em busca de alimento. Vamos nos unir e partilhar o pouco que temos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima e abençoada semana e fiquem todos na paz do Senhor. Santo Afonso Maria de Ligório, rogais por nós.